Então vamos lá, né? Calderaro perguntou para o André: compreendeu? Nosso corpo físico foi elaborado passo a passo. O cérebro não se modifica constantemente como o corpo. As do cérebro são células especializadas. Percebe como as drogas mudam a percepção, o comportamento das pessoas, como as ideias fixas, as manias, os problemas emocionais, às vezes alteram o nosso estado normal? Pessoas que se deixam levar por bebidas, substâncias tóxicas, têm visões, reações. É a química cerebral que está perdendo o controle, fazendo com que a mente não consiga registrar adequadamente as funções, as emoções, os sentimentos, desculpa, afetam o cérebro constantemente. Diante do assombro das ideias novas que me instigavam a imaginação, impedindo-me o minucioso exame do assunto, o esclarecido companheiro sorriu e continuou: por mais esforços que a gente dedica por simplificar a exposição desse delicado tema, o retrospecto que a respeito fazemos sempre causa perplexidade. Quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem demora para frente, afastou-se do leitor oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, no lodaçal, né? Chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, a alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto e do instinto para a razão. Nessa penosa jornada, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas, abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Aqui, devemos entender que o cérebro é o computador, ou seja, é aquele que armazena conteúdos aprendidos por nós. Cataloga, organiza e está pronto a nos dar informação quando a gente precisa. Mas ele não faz isso sozinho. Se você não der um enter, ou seja, se você não solicitar, ele não faz sozinho. Ele tem a ação que vem do comando central, que é a mente. Ele vem do espírito. Continuando, o orientador interrompeu-se, acariciou-me de leve como companheiro experimentado no estudo estimulando o aprendiz humilde e acrescentou: em resumo, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa surgindo da bestialidade primária. Desta condição, participamos nós, os desencarnados, em número de muitos milhões de espíritos ainda pesados.
porque até o momento não nos livramos de todo o conteúdo de qualidades inferiores da nossa organização perispiritual. Tal circunstâncias nos obriga a viver, após a morte física, em formações afins, em sociedades realmente avançadas, mas semelhantes aos agrupamentos terrestres. Oscilamos entre a liberação e a reencarnação. Afeiçoamo-nos aparando nossas arestas, progredindo até conseguir, pelo nosso refinamento, o acesso a expressões sublimes da vida superior, que ainda não nos é dado compreender. Nos dois lados da existência em que nos movimentamos e dentro dos quais se encontram o nascimento e a morte do corpo físico, como portas de comunicação, o trabalho construtivo é a nossa bênção, dando-nos oportunidade para o futuro divino. A atividade na esfera que agora ocupamos é para quantos se conservam quites com a lei, mais rica de beleza e de felicidade, porque a matéria é mais rarefeita e mais obediente às nossas solicitações da índole, do caráter, superior. Atravessando, contudo, o rio do renascimento, somos surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação, de lembrança, para a necessária aprendizagem. Por lá semearemos para colher aqui, aprimorando, reajustando e embelezando, até atingir a colheita perfeita, o celeiro farto de grãos sublimes, de modo a nos transferirmos aptos e vitoriosos para outras terras do céu, subirmos a outros níveis, Não devemos acreditar, porém, quanto aos serviços de resgate e de expiação, que a esfera carnal seja a única capaz de oferecer o bendito, a bendita oportunidade do sofrimento áspero, redentor, mais áspero. Em regiões sombrias, fora dela, quais não podes ignorar a oportunidade de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes, que voluntariamente contraíram perigosos débitos para com a lei. Verificou-se breve pausa, que não interrompi, considerando a inconveniência de qualquer interrogação, da minha parte. Calderaro continuou solícito. Você pergunta por que motivo o homem encarnado não conserva a plenitude das recordações do passado. Isso é natural, em virtude da tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. Se a forma física evoluiu e se aperfeiçoou, o mesmo acontece ao organismo perispirítico, através das idades. Nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de reminiscências, de lembranças, integral dos caminhos percorridos. Por enquanto, não temos suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo de nossas origens. Tal faculdade só adquiriremos mais tarde, quando a nossa alma estiver purificada de todo e qualquer resquício de sombra. Comparando, entretanto, a nossa situação de espírito, com o estado menos lúcido de nossos irmãos encarnados, é importante que não nos esqueçamos que os nervos, o córtex motor e os lóbulos frontais, que agora examinamos,
constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis e outro, ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Em linguagem mais simples, são respiradouros, ou seja, aberturas, dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real que não se extingue no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. O que é essa dupla vida? Viver no mundo físico e espiritual ao mesmo tempo. Em razão disso, e atendendo aos deveres impostos à consciência de vigília para os serviços de cada dia, desempenham funções amortecedoras. São quebra-luzes, atenuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolua. Além disso, nascimento e morte, na esfera carnal, para a generalidade das criaturas, são choques biológicos imprescindíveis à renovação. Em verdade, não há total esquecimento na crosta terrestre, nem restauração imediata da memória nos campos da existência, que se seguem naturais ao campo da atividade física. Todos os homens conservam tendências e faculdades que quase equivalem à efetiva lembrança do passado. E nem todos, ao atravessarem o sepulcro, podem adquirir repentinamente o patrimônio de suas lembranças. Quem demasiado se materialize, demorando em baixo padrão vibratório no campo de matéria densa, não pode reacender de imediato a luz da memória. Despenderá tempo a se desfazer dos pesados envoltórios a que inadvertidamente se prendeu. Dentro da luta humana também é indispensável que os neurônios se façam de luvas mais ou menos espessas, a fim de que o fluxo das recordações não reprima o esforço edificante da alma encarnada, empenhada em nobres objetivos de evolução ou resgate, aprimoramento ou ministério sublime. Ou seja, não é porque você está encarnado que você pode se lembrar toda hora das coisas que você fez no passado. Imagina se você lembrar de seu filho como sendo o seu inimigo do passado, ou que foi um parente do passado. Imagina como seria repreender o seu avô e você ter que fazer, porque agora ele é teu filho e você precisa educar. Aquele menino que agora faz peraltices e que foi seu avô que te protegeu, que te encheu de carinho. Muito difícil, né? Por isso, é importante que os neurônios protejam essas lembranças para podermos aproveitar a encarnação. Temos que viver o agora, o presente, porque agora estamos conscientes. Porém, importa reconhecer que a nossa mente aqui no mundo espiritual, ele está falando, né? Age no organismo perispirítico como poderes muito mais extensos, mercê da singular natureza e elasticidade da matéria que deste lado nos define a forma. Isso, contudo, em nossos círculos de ação, não nos evita as manifestações grosseiras, as quedas lastimáveis, as doenças complexas, porque a mente, o senhor do corpo, mesmo aqui no mundo espiritual, é acessível aos vícios, ao relaxamento e às paixões que arruinam. Isso parece novidade, gente, mas não é.
É só lembrar que existem espíritos sofrendo por vícios, sentimentos mal resolvidos, paixões mais mal resolvidas, e como vimos em livros anteriores, eles adoecem mesmo estando desencarnados. De novo, devemos ser conscientes que não existe morreu, virou santo. E aí, né, nessa altura das explicações, arrisquei uma pergunta no intervalo que ele fez. Como interpretar de maneira simples as 3 regiões de vida cerebral a que nos referimos? Lembra? O gânglio basal, que é a região das nossas ações instintivas, das manias, dos nossos comportamentos já fixados, a zona do córtex motor, onde se localiza o estado de ação do mundo presente, o que estamos realizando, sentindo, fazendo nessa encarnação, nossas lutas materiais, constituição de família e os lóbulos frontais, que são destinados a nossas ações inspiradoras, nossos sonhos idealistas, nossas elevações em busca de mundos melhores, de sentimentos mais nobres. Então, voltando a isso que André Luiz está perguntando, como entender de maneira simples essas 3 regiões? O companheiro não se fez de rogado e respondeu: nervos, zona motora e lóbulos frontais no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma. Constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual, do campo onde a criatura se coloca. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. Ou seja, ela não analisa o que está fazendo, seus vícios, suas atitudes, só pensa em ficar rico, ganhar dinheiro. Ela não analisa o que ela já foi, as barreiras que ela já fez em outras encarnações, não analisa seus vícios de caráter, as fraquezas que carrega para saber onde ela deveria estar mais persistente, nem sonha em fazer alguma coisa boa para ela mesma no futuro. Então, ela fica apenas naquilo que o mundo está chamando de importante. Perde a oportunidade de fazer algo que corrige os erros do passado e destrói a luz edificante que poderia ser construída nessa vida com base em seus objetivos espirituais. E os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem as obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Para que a nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável que ela se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior de idealismo elevado. Através dessa fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo um futuro
santificante. E como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco em obediência a infalíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental, num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas que estão em condições análogas, semelhantes, né, às nossas. Ou seja, precisamos equilibrar as nossas emoções. Precisamos equilibrar esses 3 focos, olhando para o passado como fonte de noções, experiências para corrigir, desenvolvendo o nosso agora para corrigir o ontem e desenvolver e buscando inspirações junto àqueles que nos querem bem, que nos estimulam para as vivências do hoje. Como temos muitos espíritos que se afinizam conosco, dependendo de onde nos fixamos, serão aqueles que atrairemos para estarem conosco e dificultarão que nós migremos para outras áreas. Ou seja, os materialistas estão atraindo espíritos materialistas. Os primitivistas estão atraindo espíritos primitivos. E os espíritos enobrecidos tentarão ajudar aqueles que estiverem ligados a eles, para que eles para eles fazer valer, né? Para dar um sentido físico nas atitudes. O instrutor, com um ar fraternal, perguntou: entendeu? Respondi afirmativamente, com sincera alegria, porque, afinal, assimilara a lição. Calderaro fez aplicações magnéticas sobre o crânio do enfermo, envolvendo-o em fluidos benéficos, e me disse, após longa pausa: temos aqui 2 amigos de mente fixada na região dos instintos primários, o gânglio basal. Esse encarnado, depois de repetidas vibrações no campo do pensamento, em fuga das recordações e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém fugido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação se ambos se houvessem esquecido a queda, erguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal através do santuário e do perdão legítimo. O assistente deixou perceber novo brilho nos olhos penetrantes e acrescentou: segundo verificamos, Jesus Cristo tinha razões de sobra para nos recomendar o amor aos nossos inimigos e a oração pelo que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, mas princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Vai vir uma época em que o amor e a fraternidade e a compreensão, definindo estados de espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água e o remédio. É questão de tempo. E é correto esperar sempre o bem, com o otimismo divino. A mente humana, de maneira geral, se eleva para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. Você pode pensar sobre você, se você está vivendo corretamente,
Entendendo isso, podemos prestar atenção aos nossos vícios e jogar fora esses sentimentos. Isso é profilaxia. Nós estamos melhorando, mesmo que em alguns momentos pareça o contrário. Em seguida, permaneceu Calderaro longos minutos em vigorosas irradiações magnéticas que, envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do enfermo, aquele encarnado que estava no hospital, lembra? E que pareceram fortemente repousantes, porque em breve o doente, antes torturado, se abandonara a sono tranquilo, como se tivesse recebido um anestésico suavíssimo. Dentro em pouco, ele se encontrava em nosso círculo, temporariamente afastado do veículo denso, tomado de pavor perante o inimigo implacável, que se mantinha sentado, impassível, num dos ângulos da cama. Verifiquei que o enfermo não notava a nossa presença. A mesma coisa acontecia com o algoz, em muda expectativa. Eu contava como certo que o assistente os enchesse de longas doutrinações. Calderaro, porém, guardou absoluto silêncio. E aí eu não me contive e perguntei: por que você não o socorre com palavras de esclarecimento? O doente me parecia aflito, enquanto o perseguidor se erguia agora mais agressivo. Por que não impedir o braço cruel que ameaçava o infeliz? Não seria justo impedir o atrito que produzia consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado? Vou parar que deu tempo.